Olá, tudo bem? Eu sou Priscila, estamos iniciando mais um MEI hoje aqui com vocês, mulheres empreendedoras de Indaiatuba. E hoje eu estou aqui com a Kelly. A Kelly, ela é uma empreendedora, ela iniciou com um projeto novo aqui em Indaiatuba, que eu creio que vocês ainda não conhecem. São as tábuas de frios gourmets. É lindo, é extremamente essencial para um presente, tanto corporativo, quanto você também recepcionar pessoas em casa, tá? Olá, Kelly, tudo bem? Olá, Priscila, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar mais uma vez aqui na Rádio Jornal, nessa casa que acolhe tão bem a gente. Oi, Kelly. Kelly, eu fiquei surpresa. Nós estávamos conversando agora há pouco ali fora em relação à sua história, como que foi iniciar com as tábuas de frio. Eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas em relação a essa sua mudança de chave. Quem é a Kelly? Como que a Kelly trabalhava, como que foi estar trabalhando agora com a parte de frios? A Kelly sou eu. Essa que vos fala. Bom, vamos lá. Eu tenho uma formação já de administração de empresas, algumas pós-graduações. Trabalhei 15 anos na Prefeitura de Indaiatuba, primeiramente na área da saúde, depois no desenvolvimento de negócios. E trabalho desde muito cedo, né? Desde os 13 anos, né? Antigamente podia, né? Trabalhar menor, né? Não tinha essa questão tão forte hoje restrições, né? Da restrição que tem hoje. Então, trabalho desde muito cedo. E aí, num determinado momento, né? Me desliguei da prefeitura. Foi, acho que no segundo mandato aí do nosso prefeito. E falei, e agora? Você ficou 15 anos na prefeitura, né? 15 anos na prefeitura. 15 anos trabalhando, saúde, CLT, tudo. CLT, entre saúde e desenvolvimento de negócios. Né? No último período, eu fiquei lá por 7 anos no desenvolvimento de negócios, na Secretaria de Governo, mas o programa Viver, que era um programa que nós tínhamos aqui em Indaiatuba de prevenção e combate às drogas, e sempre CLT, CLT, CLT. E aí, saí da prefeitura. E agora? Aí pensei assim, eu confesso para você, Pri, que eu nunca tive muito desejo de empreender, né? Porque era uma coisa que estava muito fora da minha alçada. Eu acho que assim, a gente quebra alguns paradigmas quando a gente vai empreender, né? Porque nós somos, na minha geração, nós fomos criadas para estudar, fazer a faculdade, formar, se especializar, ter um emprego numa empresa legal, se estabilizar, ser bem-sucedida, né? Uma cobrança muito forte isso em cima de mulheres. Isso é uma coisa que a sociedade impõe, se você for ver, vem desde da família. Desde a família, exatamente. E aí eu estava naquela busca constante de CLT, CLT, CLT. Só que eu sou uma pessoa que gosta muito de receber em casa. Né, bastante mesmo. Gosto de receber amigos, gosto de receber família e gosto muito da cozinha, né? Sempre gostei muito de cozinhar. E aí, num determinado momento, no Natal do ano passado, minha empresa ainda é bebê, no Natal do ano passado, íamos receber uns amigos, familiares em casa, montei uma tábua lá de frios e petiscos. Né? As pessoas chegaram e, que legal, Kelly, pô, por que você não põe isso aqui para vender, que não sei o que lá? E eu super focada no CLT. Não, eu estou procurando emprego, mas nem desconsiderei isso, encarei como uma brincadeira até. Isso aqui é um hobby meu, é uma coisa que eu gosto de fazer. Exatamente. Ano novo, mesma coisa. Falei, vou montar uma outra, diferente, vou colocar umas coisas diferentes, né? Fiz uma flor de batata Pringles, né? Aquelas coisas assim bonitas, tudo. E fizemos a festa. Depois daí, o assunto morreu, né? Ninguém mais falava disso. Só que aí, Priscila, aconteceu uma coisa muito interessante, assim, porque tudo que eu via nas redes sociais, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre tábua de frios, sobre a harmonização de queijos, sobre a harmonização de queijos e vinhos. Nós gostamos muito de degustar um vinho em casa. Começou a aparecer, assim, aquelas luzinhas na sua cabeça, assim. Não apareceu nesse momento. Você não acredita. Eu olhava aquilo e falava assim, eu vou aprender um pouco mais, já que eu tô com um tempo disponível para quando eu receber. Olha que linda essa tábua, né? Imagina se o meu amigo vem aqui, a minha visita e vê. Era outro olhar.
Era uma coisa assim, eu falava, nossa, eu sempre gostei muito de fazer uma mesa bonita, né? De fazer mesa posta, tudo. Aí eu comecei a olhar aquilo. Num determinado momento, e aquilo me enchia os olhos, eu ficava assim, se bobeasse, eu ficava assim, eu deixava tudo para fazer, para ficar olhando. E muitos dos perfis que eu olhava são internacionais, né? Porque aqui no Brasil agora que está difundindo isso. E eu olhava e eu ficava encantada com aquilo. Num determinado momento eu falei assim, mas por que eu estou olhando tanto isso aqui? Nossa, mas eu olho e eu fico encantada com isso e tal. Aí eu falei assim para o meu marido, virei a chave. Falei, eu acho que eu vou começar a fazer essas tábuas para vender. Ele falou, para já. Vamos já. Eu falei, não, mas espera aí, vamos conversar sobre isso. Não, vamos planejar alguma coisa, né? Vamos conversar sobre isso, vamos... Montou um Instagram. Eu falei, meu Deus, mas e agora, né? Como é que eu vou fazer? E aí aquela coisa, eu sempre gostei muito de estudar, né? E aí aquela coisa, não, eu preciso ter foto, como que eu vou divulgar o meu produto para as pessoas? Sim. E tudo começou como amigos. Eu sou nascida e criada aqui em Indaiatuba. Né? Então, comecei, gente, curte lá para mim a minha página, eu estou fazendo isso. E aí, começamos a montar as tábuas em casa para que a gente pudesse fotografar. Aí, vamos chamar os amigos aqui para ver se eles aprovam. O que vocês acham disso aqui? Não, super gostoso, adorei, que não sei o quê. E vamos estudar. Aí, eu estudando queijo, charcutaria, novos termos apareceram para mim. As combinações, né, do que faz uma harmonização de queijo com... algum outro tipo de frio junto com um vinho. E até a disposição na tábua, né? E eu olhava aquilo, né? E eu falava assim, nossa, mas como essas pessoas têm criatividade para fazer isso, né? Olha. E acredite você, Priscila, eu tenho um processo diário de construção, de criatividade. Nenhuma tábua minha é igual à outra, né? Hoje eu consigo fazer as tábuas assim, e a criatividade acaba fluindo. Eu posso falar uma coisa? Você está trabalhando com amor. Muito. Você está trabalhando com um brilho nos olhos, assim. Eu costumo dizer que os meus clientes, aqueles que pedem as tábuas, seja um box desse, seja uma tábua para 30 pessoas, seja uma mesa de eventos, eu costumo dizer que o meu cliente está recebendo muito do meu carinho. Porque eu faço com muito carinho mesmo. Sabe? Olha. É claro que tem toda uma questão de processos envolvidos, não é simplesmente pegar e montar uma tábua. Não. Né? Hoje você trabalha com fornecedores, né? Você tem fornecedores. Não é igual aquele pensamento, eu vou ali, igual a gente estava falando, eu vou ali no mercado rapidinho, eu vou pegar e comprar os queijos. Não é isso. Hoje você tem uma lista de fornecedores, você trabalha com a melhor qualidade, você tem um processo que você tem que fazer de montagem, não é? Eu sou muito criteriosa com essa coisa de fornecedor. Porque, assim, além das pessoas comerem com os olhos, né? Então, tem toda essa parte da inovação, da criatividade, tudo. Não adianta você olhar uma coisa que é bonita e não tá bom. Uhum. Então, assim, eu sou bastante criteriosa. Eu provei vários queijos de várias marcas, vários presunto de Parma de várias marcas, vários lombos de várias marcas para poder compor a minha lista de fornecedores. Porque tem alguns que você olha e você fala, o gorgonzola. Tem uns que não agradaram. Eu não consegui trabalhar bem com eles, né? Então, assim, vamos mudando. Então, tem que ter. Não é só o fornecedor dos frios, né? E aí tem as tábuas. Não é qualquer tábua que você pode colocar, né? Trabalhei com alguns box no começo, não gostei muito. Aí mudei o fornecedor de box. Aí a tábua agora eu encontrei o que eu preciso, o que eu gostei do fornecedor, que é uma tábua de MDF laminado, que o alimento pode ir em cima, né, de 6 milímetros, não é aquela tábua que... E a tábua hoje fica com a pessoa. Olha. Né, fica com os próprios... diferencial até, né? Os ramekins, né, ou ramekins, que vão os patês, né, são de porcelana. Eu faço os patês, eu não uso nada industrializado. As geleias também eu faço, ficam com o cliente, né? Então, eu não pego de volta. Então, você tem que ter todo esse cuidar, né, com o cliente, porque você vai fazer uma tábua bonita, toda decorada, e aí depois tem todo o cuidado de higienização de frutas.
de flores, né? Porque eu coloco flores nas tábuas. Tem que higienizar, Sim. né? E se alguém chegar para você, Kelly, e falar assim, Kelly, eu quero... É uma determinada data. Eu quero personalizar, digamos que é aniversário de casamento. Todas as tábuas são personalizadas, tanto que eu não tenho um cardápio fechado. Então, por que a gente optou por fazer assim? Eu falo, olha, tem muita gente que não gosta de determinados queijos ou frios ou embutidos, né? E aí a pessoa, eu não vou fazer uma tábua fechada para a pessoa ter o trabalho de falar assim, você não pode substituir isso por isso? Então, como é que funciona lá comigo? Sim. Funciona assim. Com exceção da tábua para uma pessoa ou dos box, geralmente as tábuas são compostas por 3 tipos de queijo, 3 tipos de charcutaria. A pessoa escolhe. Eu falo assim, ó, eu tenho tais queijos, eu trabalho com tais queijos, tais charcutarias. 2 tipos de patês, que eu faço no dia da entrega, então a pessoa escolhe o sabor. Que ótimo. Um tipo de pão, né? Eu trabalho com pão semi-italiano, italiano e australiano. Se a pessoa quiser um de fermentação natural e eu encontrar facilmente, eu coloco também. Além do que já vai nas tábuas. Então, o que já vai nas tábuas? Nuts, castanha, amendoim, amêndoas. Legal. Né? Vão as torradas e vão 2 tipos de frutas. Normalmente eu uso uvas e morango. Tem gente que prefere, em vez de morango, figo. Dependendo do queijo. Aí eu costumo falar, esse combina melhor e coisa e tal, Você dá né? dica de combinação, né? Dou sempre a dica. As pessoas falam, Kelly, eu quero, por exemplo, pro aniversário do meu casamento. Sempre eu procuro entender um pouquinho o evento, porque vai muito da emoção também na tábua. Então, você, Pri, fala, olha, eu quero comemorar o aniversário do meu casamento e somos só nós 2. Eu quero que você monte uma tábua para 2 pessoas. Eu vou falar, Pri, eu posso cortar queijos em formato de coração? Olha. Eu posso fazer uma rosa bonita, por exemplo, de salame. Eu posso colocar uma plaquinha, eu amo você, que hoje a gente já tem isso. A gente já tem as plaquinhas, né? A gente já tem as plaquinhas da própria empresa. Hoje a Kelly colocou na cabeça que hoje a Kelly já é uma empresa, né, Kelly? Hoje é uma empresa. Não tem mais aquela de... porque nós estávamos comentando, assim, lá fora, é o seguinte... Kelly é formada... Tinha aquele pensamento CLT, né? Todo mundo tem, porque quando você tá numa segurança, quando você tá no CLT, você fica naquela segurança que você tem uma estabilidade, entre aspas, falsa, porque nem todo mundo que tá, entre aspas, trabalhando tem a sua segurança, a não ser o dono da própria empresa, e olhe lá que nem ele tem. É verdade. A empresa amanhã depois pode fechar. Então, assim, em relação a isso, igual nós estávamos comentando da parte do CLT, hoje a Kelly... Querendo ou não, eu estou vendo o seu projeto, eu estou vendo você falar de uma forma que, assim, era uma coisa que você via, mas não estava vendo lá na frente. E hoje você fala com tanto gosto, com tanto amor, realmente, igual a gente estava comentando, com tanto amor no que você faz, que, assim, hoje você está querendo até empreender um pouco mais. Hoje você está tornando melhorias na tua empresa aos pouquinhos, querendo ou não, a parte da personalização já é uma coisa excepcional. Isso a gente vai aprendendo assim, todo mundo fala, não, vamos empreender, que é fácil, né? É claro que eu tive eu fui muito privilegiada, eu trabalhei, durante o tempo que eu trabalhei na prefeitura, nós fizemos muitos eventos de mulheres empreendedoras, então, assim, foi muito enriquecedor para mim também, porque hoje eu trago isso, mesmo que na época eu não me visse deste lado, né? Mas foi uma coisa muito importante, porque assim, a gente vê, e embora assim, agora eu vou fazer uma brincadeira, né? Embora as pessoas falem assim, olha, mulher, é difícil trabalhar com mulher, mulher é rival, eu vou falar uma coisa para você. Mulheres empreendedoras são muito unidas. Elas se ajudam, né? Então, assim, isso me favoreceu bastante, porque eu já conhecia muita coisa do empreendedorismo, principalmente do empreendedorismo feminino, e assim, isso veio e praticamente caiu no meu colo, porque é isso mesmo que você falou. Eu virei a chave, né? E o maior desafio foi essa luta comigo mesma, sabe? Porque, vou, não vou... O medo. Não é medo, mas eu acho que é uma quebra de paradigma, né? Porque, assim, eu vim de um conceito, né, todo daquele que a gente tem que estudar e fazer as coisas tudo, e daí, de repente, eu me vejo, assim,
empreendendo e fazendo tábua de frios. É claro que tem muita gente que sempre vai falar, nossa, mas a Kelly está fazendo tábua de frios, né? E assim, eu vou falar uma coisa para você. Eu demoro 1h30, 2 para montar uma tábua de frios. Fora o preparativo antes. Fora pedir para o fornecedor o que o cliente quer. Fora escolher as flores. Fazer o ingrediente. Fora fazer o patê. Apenas para colocar a tábua aqui e montar. Né? Então, as pessoas acham que, tem... Hoje não. Hoje menos. Né? Aí as pessoas estão vendo, enxergando a Vivi, né, como uma empresa que acaba vindo por aí, porque nós fizemos toda uma pesquisa de mercado, não tinha isso aqui em Indaiatuba. Tanto que quando eu fui conhecer, realmente eu não achei. Você acha que aquelas prontas que não são personalizadas, e às vezes eu falo pra você, não são nem consideradas, desculpa as pessoas que trabalham, tábuas de frios gourmet. Por quê? Ele é mais um conjunto, mas ele não chega a ser uma coisa personalizada. Igual eu tava comentando com você, eu não gosto do gorgonzola. Mas a minha família gosta. Mas por que não posso trocar por um outro tipo de queijo, entendeu? Então, assim, eu vou comprar uma coisa que eu não gosto, vai pro lixo, entre aspas. Não que, lógico, podemos jogar comida no lixo, mas eu não vou comer. E aí? Eu tô pagando por algo que eu não vou comer? Não. Agora, a ideia que a Vivi traz já é uma coisa diferenciada. Você tá trazendo uma novidade pro mercado, querendo ou não. E não tinha. E assim, por exemplo, Kelly, obrigatoriamente eu tenho que escolher 3 queijos, eu não posso colocar 4? Quantos você quiser. Eu costumo dizer assim, olha, eu faço com muito carinho do seu jeitinho. Pronto. Né? Então, assim, eu faço espetinhos caprese, eu faço molho pesto, né? E aí, assim, o espetinho com o lacinho. Eu quero um lacinho no espetinho. Eu coloco o espetinho no lacinho. Então, é uma coisa gourmet, uma coisa diferenciada, que exige uma certa criatividade para que você monte, né? E que você também consiga... A minha ideia é, assim, poder proporcionar uma experiência agradável para o meu cliente. Né? A alegria, né? A satisfação de você receber alguém em casa e você ter uma mesa bonita, uma tábua de frios e queijos bonita, né? Das pessoas falarem, que legal essa ideia, muito legal. Então, Nunca tinha pensado nisso. Porque quantas vezes eu recebi gente em casa, eu falava assim, mas o que eu vou pedir? Porque assim, você tem algumas opções. Ou você faz um chá da tarde, um café da tarde, ou você pede pizza, ou você pede salgadinho, ou você faz um jantar, né? Mas assim, a gente não tinha... E, Pri, as datas, assim, são super importantes. Claro. Né? Inclusive, viu, gente? Eu já estou aceitando encomendas para o Natal. Aí, ó, fica a dica. Fica a dica, porque assim, o Natal é uma época... Natal e Ano Novo... É uma época que eu já estou pegando as encomendas para que eu consiga atender todo mundo. E não vai ficar aberto o tempo todo, justamente por essa demanda de tempo e também dos fornecedores. E você tem tempo para entregar também, não é só o preparo, né? Não, tenho tempo para entregar. Exatamente. Então, já estou pegando aí as encomendas, tenho feito algumas coisas diferentes no meu Insta e testando algumas receitas, né? Que legal. Falando em testar receita, você cria a receita. Então, assim, como que foi essa parte de você começar a estudar agora a parte de cozinha? Sair de um lado de educação e saúde e começar a estudar alimentos? Então, essa é uma coisa que, assim, eu sempre gostei muito de cozinhar. Sempre. Então, sempre eu vi uma receita diferente, eu fazia. Falava, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer. Mas aí, com a questão porque, assim, o conceito veio da Austrália, de grazing food, né? Que é mesa, traduzindo a grosso, mesa de pastoreio. Olha. Né? Então, é aquela coisa que as pessoas... vão beliscando ali, coisa e tal. E aí, com o tempo, isso foi ficando, foi melhorando, aprimorando, e as coisas ficaram mais bonitas, tanto que a gente vê cada tábua maravilhosa. Sim. Né? Então, foi ficando mais bonita. Então, assim, além da comida, eu não tinha que estudar só a comida. Qual é o meu foco hoje de estudo? Os queijos, a charcutaria, que eram muitos queijos, por exemplo, eu nem conhecia. Eu nunca tinha provado, né? Então, eu falava, tenho que provar para eu poder falar para o meu cliente o que combina. Por exemplo, o Mazda, né? Que é um queijo
maravilhoso de gostoso, que tem aquele aromazinho assim de nozes no final, então tudo. Com o que ele vai combinar? Nunca tinha conhecido. E aí comecei a estudar sobre isso. Fiz um curso, inclusive, de harmonização de queijos e vinhos. Olha. Fiz um curso de tábua de frios, que não era a montagem só da tábua de frios. Vinha desde a parte de precificação, fornecedor, gestão de marketing, tudo isso precisei fazer. Porque, assim, eu me deparei com uma coisa que eu falava, nossa, como que eu vou fazer isso agora? E aí, assim, vamos ver o que harmoniza com o quê, né? Porque daí, como que você vai entender o que combina com o quê? Porque a pessoa você pode até ver, né? Embora que, assim, tem que ter algumas fontes bem confiáveis, sim, porque tem muita coisa que traz que não é legal, né? Mas você tem que provar. Igual você comentou, às vezes algumas marcas não combinam. Às vezes eu gosto de um tipo de queijo, mas se esse aqui dessa marca, às vezes é melhor do que aquele. E dá diferença. O Brie, por exemplo. Nossa, eu sou apaixonada pelo Brie. Eu também gosto eu muito. Adoro o Brie. O Brie, por exemplo, né? O Brie, eu experimentei minimamente umas 4 marcas, até achar um que falava assim, não, esse aqui é legal pra gente trabalhar. Porque tem diferença, né? Então, qual é o objetivo? O que eu faço hoje? Eu faço em casa. Sempre dá certo? Não. Ontem eu fiz 2 receitas, 3, né? Uma que eu fiz, que eu precisava mesmo ter feito, que é uma receita que eu já fazia, que é uma caponata de berinjela, que acompanha as tábuas, para quem quiser e tudo. Uma outra eu fiz o brie folhado com a geleia de damasco, que eu mesma faço a geleia, legal, nozes e mel. Essa deu certo, ficou maravilhosa. Mas daí eu tentei fazer uma outra lá, que é um folhadinho de maçã, tal, que não deu muito certo. Mas eu tô aqui pensando ainda já tá pensando como que eu vou fazer, como que eu vou mudar essa receita para que ela, de não dar certo, seja ótima, né? Então, tem tudo isso, né? Não é simplesmente falar assim, porque para montar tábua, qualquer pessoa pode ir no mercado e falar assim, eu vou montar uma tábua aí para receber meus amigos, né? Mas tem toda a técnica de cortes de queijo diferentes. Tem a precificação, que você tem que ver quanto come cada pessoa, o que a pessoa vai servir, além da tábua. Vai ser só a tábua? Tudo isso a gente tem que saber, eu preciso saber do meu cliente. Você entrou num tema que é legal agora, sobre a precificação e o marketing. Como que é para você, um exemplo, essa parte, quando você saiu de uma estabilidade financeira que você tinha, aí você começou a empreender um produto do zero, que você não tinha tanto conhecimento assim. Como que foi essa busca de, entre aspas, fornecedor, embalagem, marketing, divulgação? Na sua cabeça, tanto a embalagem quanto a parte da decoração, como que foi para você colocar assim na sua cabeça, fazer essa planilha, essa gestão financeira para você? Priscila, foi uma peregrinação. Não, porque quem fala que é fácil, não é. Não é. Né? Eu costumo dizer assim, o empreendedorismo, ele é desafiador, mas é libertador também. Então, assim, não foi fácil. A gente acerta, erra. É o que eu te disse, por exemplo, com as caixinhas, né? Com os box que eu trabalhava. Aí eu comprei o box e falava assim, mas esse aqui não tá dando certo. Nem com o papel anti-gordura não dá certo. Vazava, né? O queijo, alguns queijos moles, por exemplo, ou mesmo de fungo azul, como o gorgonzola, vazava. Eu falava, não. Aí não dava certo. Né? Aí, assim, tem todos os palitinhos de bambu que eu uso, de petiscos. Só que, assim, a minha cabeça não parava o tempo todo. Eu falava, o que mais eu preciso para que a tábua fique diferente, para que seja criativa, para que seja inovadora, né? Para que as pessoas não... Porque tem muitos lugares aqui em Indaiatuba que até tem a tábua de frios, mas é um valor agregado do serviço que eles já têm. Sim. Né? E eu estava trabalhando apenas com a tábua de frios. Né? Ou mesa de eventos, ou... Eu falava, não, eu preciso de alguma coisa diferenciada. Então, é uma peregrinação. Assim, sabe por quê? Primeiro, porque não tem aqui em Indaiatuba. Ninguém que poderia me falar, Kelly, tal fornecedor é legal. Segundo, porque eu precisava testar. Porque imagina tentativa e erro, né? Imagina se eu coloco um palito de bambu e você tá comendo o salaminho que tá ali e quebra. Né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Então, foi assim, bem difícil. Muitas coisas eu compro aqui, né? Mas a maioria fora. Entendi. Né? Então, assim, um dos cursos que eu fiz, inclusive,
a professora, ela fornece uma lista de fornecedores. Ah, que legal. Né? De box, de craft, de caixinhas. Só que como nós estamos aqui, por exemplo, a professora é de fora daqui. Né? Como nós estamos aqui, aí a gente tem que pesar bem se vale a pena ou não por conta de frete. Né? Quantidade de produtos, às vezes, que você vai pedir, se vale a pena aquela quantidade ou não. A própria questão de fornecedor de queijos e charcutaria, sabe? Porque assim, eu não vou pedir 50 quilos de queijo, né? Até porque eu quero sempre oferecer o meu produto fresco. Claro. Né? Então, eu não quero ter que congelar. Primeiro que não são todos os queijos que congelam, alguns só conseguem congelar. Mas eu quero oferecer o produto fresco. Então, ir para chegar para o meu fornecedor e falar assim, eu tenho uma tábua para fazer hoje, você traz para mim? Né? Então, você tem que ter muita parceria, sabe? E me fala assim, Kelly, em relação a isso. É até interessante você falar, que você falou dessa parte de peregrinação, porque eu vejo um pouco, eu também do meu lado. Eu fui muito dessa parte a Priscila já trabalhou de tudo e mais um pouco. A Priscila trabalhou desde cedo. Aquela coisa de você vai trabalhar com seus 18 anos, 20? Não. Já comecei a trabalhar com os meus 14, meus 15, meus 16. Então, assim, eu sempre trabalhei cedo também em relação a isso. E essa parte que nós falamos da sociedade aconteceu comigo. Meu pai, ele queria muito que a Priscila fosse uma advogada. Você vai se formar na advocacia, porque isso, porque aquilo e tal. E eu não. Não é uma coisa que eu queria pra mim, não é uma coisa que eu gostava. Só que assim, é uma coisa que a sociedade impõe, é uma coisa que vem de família. Então, assim, quando eu virei a minha chave, quando eu falei assim, eu não quero advocacia. Eu quero publicidade, propaganda, eu quero marketing, eu quero planejamento, eu quero estratégia, eu quero a parte que eu gosto de trabalhar. Quando eu comecei a entrar no ramo da publicidade e propaganda, eu recebi uma chuva de pessoas que foram contra. De um certo lado, muitas pessoas bacanas me apoiaram e tal, só que do outro lado teve uma chuva negativa que não. Sempre tem. Agora, quando eu realmente saí do meu salário fixo e fui empreender e tive a minha agência de publicidade, comecei a trabalhar, nossa. Aí foi aonde todo mundo falou, como você vai se sustentar? Você tem filho, você tem casa, você tem carro, você tem alimentação, você tem cartão. Como é que você vai se sustentar tendo que correr atrás de cliente? E pra você, nessa parte, você recebeu muito esse lado julgamento, assim? Eu não diria que é julgamento, né? Eu diria que, assim, é uma condição que as pessoas já trazem. O que eu acho que aconteceu muito comigo, assim, foi assim. Eu acho que as pessoas acharam que isso era uma coisa que eu tava brincando de fazer tapa. Né? Assim, a grosso modo. Brincando de casinha. Então, assim, acho que as pessoas falaram assim, não, ela não vai levar isso a sério, né? Porque justamente por conta de todo o meu histórico e tudo, né? Então, assim, eu ouvi bastante também, não, mas eu não acredito que você vai fazer isso. Mas eu gosto de fazer isso, eu gosto, eu achei legal, nossa, eu estudei. E assim, não é uma coisa que, não é demérito, porque eu também preciso estudar para fazer as tábuas, né? Porque eu sempre gostei bastante de estudar. Então, assim, muitas pessoas... É legal nesse momento, até porque eu estava até comentando isso com a minha mãe hoje, porque a gente consegue selecionar as pessoas que convivem com a gente, né? Eu acho que você passou por isso e todo mundo passa, né? Então, assim, teve gente que eu nunca esperava que já pegou a minha página do Instagram, logo lá no comecinho, e divulgou. Nada melhor que ajudar uma empresa nova, que não sei o que, não sei o que lá. Nossa, eu cito... E tiveram pessoas próximas de mim que nem seguem a minha página até hoje, né? Então, assim, eu entendo assim, que isso é uma seleção natural da vida da gente. Então, quem a gente vai valorizar? Quem curtiu, quem curte até hoje, porque eu sou um bebê ainda de empresa, né? Então, quem curte até hoje, quem vai lá e compartilha sem nenhum interesse, né? Fala assim, não, eu acho... Porque achou o produto bacana, né? Agora, hoje, o que eu tenho? Um Instagram e um WhatsApp comercial, que é o meu. E a sua divulgação é mais as referências...
os clientes, às vezes, tira foto, marca. Querendo ou não, tem isso, né? Hoje eu tenho, né? Então, assim, eu sempre faço um feedback com o cliente no dia seguinte, é o que ele pede a tábua. Olha, te atendeu legal, como é que foi? Até porque para nós também é muito importante. Eu falo, sua opinião é super importante pra gente. Porque no começo, nos 3 primeiros meses, eram amigos que pediam, né? E hoje eu já vejo que tem muita gente de fora que eu não conheço e que vem me pedindo. Né? Legal. Aliado às tábuas, o que eu fiz? Eu falei assim, mas tá faltando alguma coisa, né? Porque eu queria dar um café da manhã pro meu marido, né? E aí eu rodei. Falei assim, mas tudo igual, né? Eu não quero... Porque daí a criatividade começa, né? Você quer alguma coisa diferente? Eu quero realmente... diferente. Eu quero um café da manhã gourmet. Falei, vamos fazer. Aí fui atrás daquelas bandejas de café da manhã na cama. Sim. Fiz uma bandeja daquela, um café da manhã do hotel. Que delícia. Olha. Eu amo café da manhã de hotel. Eu também. Então, eu falei assim, não, eu vou fazer um café da manhã na bandeja. E aí ficou tão bonito, Priscila. Ficou tão bonito. Eu falei assim, Indaiatuba não tem isso. Eu vou fazer. E aí vai lá, o iogurte, a granola, o cappuccino sou eu que faço. Olha que legal. As frutas, 2 tipos de pães, queijo Minas, pão de queijo quentinho, waffle. E eu fiz uma bandeja de café da manhã, assim, montei, ficou linda. Falei, não, essa tem que entrar. Porque também é uma coisa que não tem. Um diferencial. Né? Nada embalado, a não ser um bolo que eu coloco, né? Que eu faço também. Eu coloco para que não... mistura até, eu pego. Para que não, por exemplo, um bolo de chocolate que não manche o outro produto, né? Os queijos eu tomo todo um cuidado, tudo, porque queijo é um produto muito sensível. Eu adoro queijo. Nem se fala. Eu amo queijo em casa. Você sabia que eu compro? Eu compro peça de queijo na minha casa e eu ralo. Porque, assim, querendo ou não, até o preço das coisas estão muito caras. Isso é uma outra coisa que eu ia falar. Isso é uma outra coisa que é um desafio diário. Porque, assim, o queijo tá num preço... Quer te cortar o coração. É de chorar. É de chorar. Então, assim... que é mais um tudo desafio isso pra você. acaba que você acaba esbarrando, porque você fala assim, nossa, o queijo tá caro, charcutaria tá caro, né? Presunto de Parma, por exemplo, né? Então as pessoas ficam, mas é caro. Só que também, por outro lado, eu, enquanto consumidora, não enquanto empreendedora, não sei se eu iria até o mercado, compraria uma embalagem do presunto de Parma, compraria um brie, compraria um Gouda. Até eu montar tudo, né? Não sei se eu compraria, né? Se eu investiria tanto tempo assim, né? E também não é um valor tão, né, insignificante que dê pra gente, né? Então, também é um desafio, os valores que as coisas estão aqui no Brasil. E realmente, falando sobre isso, tá muito caro mesmo. A inflação, as coisas, querendo ou não, tá muito cara. A gente tá comentando, eu amo queijo. Então, assim, eu pego peças de queijo, eu ralo peças de queijo, eu congelo quando eu tenho que congelar, porque quase tudo que eu faço em casa vai muito queijo, assim. Eu adoro fazer uma lasanha, eu adoro fazer uma macarronada. Então, assim, tudo que eu faço, querendo ou não, eu sempre coloco alguma coisa de queijo. Nós também adoramos. Então, assim, eu adoro queijo. E eu e meu esposo, nós pegamos a mania de comprar um vinhozinho, o nosso famoso vinhozinho. Eu falo pra ele, vai lá pegar aquele vinhozinho. Então, assim, às vezes de noite... Pega aquela tacinha de vinho, tem um pouquinho de queijo na geladeira, a gente já coloca um azeite, um orégano, alguma coisinha e já come. Então, assim, é uma coisinha que em casal é maravilhoso. Agora, você imagina se tem uma fornecedora que faz isso pra você e você surpreende a pessoa. Querendo ou não precisa ter uma data comemorativa pra isso. Você pode surpreender a pessoa. Não precisa. Eu costumo dizer o seguinte, olha, as datas são legais, são importantes... dão uma alavancada nas vendas, sim. Natal, Ano Novo, Dia dos Namorados, Dia das Mães. Só que assim, Pri, um negócio muito interessante que aconteceu é assim, na época dos meus pais, era muito usual receber visita em casa. Sim. As pessoas nem avisavam. Iam para casa. Era hábito.
né? Depois, eu acho que a rotina foi consumindo as pessoas, né? Nós, mulheres, criamos muitas outras atribuições e isso passou a inexistir na sociedade. Ninguém mais recebia ninguém em casa. E aí veio a pandemia. E aí fechou tudo. E as pessoas não tinham mais aquele momento de se encontrar num happy hour, num restaurante ou numa pizzaria, em qualquer lugar. Uma sexta-feira, alguma coisa assim. Aí o que aconteceu? As pessoas voltaram, resgataram esses valores lá de trás e voltaram a receber em casa. Um grupinho menor de pessoas, mas agora está recebendo em casa, né? Recebe. E isso, durante a pandemia, isso veio. E eu tô achando que isso não vai acabar, porque as pessoas gostaram de receber em casa. Né? E é um momento, assim, agradável, porque você tem lá, ou seus amigos, ou familiares, porque nem família mais a gente recebia em casa. Né? Porque a vida era tão corrida, e durante a pandemia eu acho que as pessoas começaram a ter uma outra visão, né, da vida em comunidade, né? Porque quanto que a gente não sentiu falta de um abraço, de uma conversa, de estar com uma pessoa frente a frente ali. Então eu acho que as pessoas acabaram valorizando mais isso, e isso passou a ser mais cotidiano. Então, hoje em dia, é muito comum, por exemplo, as pessoas falarem assim, não, eu vou fazer um queijo e vinhos em casa, até porque sai mais barato do que você ir até um restaurante. Mesmo comprando uma tábua de frios, mesmo montando uma mesa de frios, ainda sai mais em conta, né? E é mais aconchegante, é mais à vontade. Tem o aconchego do lar. Entendeu? Né? Fica aquela conversa fica mais intimidadora. Agora você vai no restaurante, tá aquela... Eu não falo mal, eu adoro sair. Eu também adoro. Eu adoro, e não é em relação a isso, mas exemplo, fica mais aconchegante, você está com uma visita na sua casa, você tem aquela liberdade das conversas e tal, e não tá aquele mutuê atrás de você e tal. Então, assim, fica uma coisa mais gostosa. Até as pessoas mais idosas que antes saíam apenas para jantar, para fazer isso, têm recebido as pessoas em casa. Então, é um negócio muito bacana e isso trouxe, assim, me favoreceu. Sim. Favoreceu o meu negócio, né? Porque hoje as pessoas falam assim, eu vou receber e o que eu quero é isso. Vai fazer mais alguma coisa depois? Vai ter algum outro menu, um jantar ou um almoço, alguma coisa? Não, hoje é só isso, noite de petiscos e vinhos. Beleza, ótimo, vamos dar uma caprichada, a quantidade é maior, conforme estudamos, a quantidade é um pouco maior, e tudo embora que minhas tábuas são muito bem servidas, né? E aí as pessoas voltaram a receber em casa. Então, resgatou um costume que tinha lá do passado. Muito bacana isso também. Isso está acontecendo. E é verdade isso que você tá falando. Está acontecendo mesmo. Um exemplo minha mãe, semana passada, Pri, vem aqui, vai estar todo mundo aqui hoje, vamos almoçar em família, faz tempo que a gente não almoça. Esse faz tempo era época de pandemia. Então, ninguém realmente se encontrava, assim, agora tá todo mundo querendo ou não querendo se reencontrar. Deixa eu fazer uma pergunta para você em relação, assim, que eu tenho uma curiosidade. Como que foi o seu primeiro atendimento ao cliente? Como foi o seu primeiro cliente, assim? Não digamos assim, aquele cliente, a mãe, o pai, não. O primeiro cliente mesmo, seu primeiro pedido. Menina. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Por mais que eu tivesse feito as coisas em casa, tudo, né? Meu marido é o meu maior apoiador. Assim como o seu é o... Sim. Né? Então, assim, mas ele não trabalha full time no Brasil. Então, durante a pandemia, home office, home office, home office. Melhorou, deu uma relaxada. Aí, a primeira viagem dele, eu recebi um pedido para 8 pessoas. Olha. Uma tábua para 8 pessoas. Eu falei assim, você não acredita. Olha. Ele já não estava aqui no Brasil. Porque eu acho que se ele tivesse aqui no Brasil, ia falar, vem embora. Aí eu falei, uma tábua para 8 pessoas. Priscila, aquilo. Eu falava, meu Deus, será que eu vou conseguir? Porque daí você fica nervoso. Porque aí você fala assim, não, agora é oficial. Bate uma ansiedade, né? Eu vou servir uma pessoa que vai receber um grupo de pessoas e que a coisa precisa estar impecável, né? Então, assim, foram 2 noites que eu ficava pensando na construção da tábua. Como vou construir, o que eu vou fazer de diferente, quais cortes, quanto eu vou pôr, quanto eu não vou pôr. E aí, assim, consegui entregar a tábua.
Entreguei a tábua. Mas assim, eu confesso que foi uma apreensão, menina, porque a primeira tábua já para 8 pessoas não podia ser para 2. Você vai assim, logo de cara, o primeiro pedido, assim. Então era uma tábua bem grande, né? Que nós tínhamos tudo. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora, né? Vamos fazer. Aí vamos embora, vamos. Eu sempre fui de meter a cara assim, vamos fazer a tábua, vai ficar linda. E aí deu super certo. No dia seguinte, perguntei o feedback da cliente, tudo, né? E ela falou, não, olha, foi sensacional, todo mundo gostou. Tá? Tanto que essa cliente é minha cliente até hoje, virou, mexeu, ela pede tudo. Mas assim, hoje o que acontece? No momento que a pessoa... É claro que eu fiquei uns 2 dias, assim, com os cabelos em pé, né? Aquela coisa, né? Não dorme direito. Eu acho que todo mundo fica. Sim. Todo mundo que... É como você começar um novo emprego, né? Todo mundo fica. Mas hoje, o que acontece? Hoje eu tenho uma tranquilidade maior, uma leveza maior. Até, primeiro, porque eu já conheço do meu negócio. Segundo, porque hoje, qual é a minha preocupação hoje? Além de proporcionar para o cliente uma experiência agradável, alegre, feliz e saborosa, né? Eu quero que ele se encante a hora que ele vê. Então, assim, eu sempre peço 24 horas de antecedência de reserva. Porque eu preciso ter o tempo hábil para fazer os patês e para me planejar com os meus fornecedores. Claro. Né? Então, pelo menos 24 horas. Então, hoje, qual que é, quando eu deito na cama, qual é o processo de construção da tábua? O que eu vou fazer para que aquilo seja uma ocasião especial para o cliente? Seja reunião com amigos, seja um jantar romântico, seja um evento, seja uma inauguração de uma loja. Também já fiz tábuas para inauguração de uma loja que acaba... Então, assim, hoje, o que eu quero é proporcionar para o meu cliente uma experiência agradável, né? Através das tábuas e dos frios, tudo. Mas num primeiro pedido, menina... Hoje eu já fiz tábua para 30. Hoje já tá diferente. Hoje já tá craque. Hoje já... Não, sempre tem que melhorar, né? Sempre tem. Mas passou já aquele friozinho na barriga, já, assim, do primeiro para agora, assim. Como é que você vê essa sua evolução, assim, da escadinha? Não, é assim, é uma coisa muito interessante isso. Porque você fala assim, você começa meio tímida, assim, aí... Até para conversar com o cliente, assim, você tinha essa timidez ou não? Não, para conversar não, porque assim, eu sou bastante expansiva, assim, sabe? Eu fazia já, eu fiz muito palestra para pais, né? Então, você já era um pouco mais... Já era mais, assim, descontraída. É claro que tem algumas coisas que como eu não estava acostumada, que eu acho que isso as empreendedoras também têm. Assim, eu fico, como é que eu posso? Envergonhada, né? Mas não é envergonhada, eu fico um pouco tímida. Eu ficava, agora eu não fico mais, para falar o preço, né? Então, assim, o que você precisa? Eu quero isso. Então, tem alguns queijos que são mais caros e outros mais... Então, tá bom, fica tanto. Então, eu tinha uma dificuldade de falar o preço, né? Assim, fica... Porque não é uma coisa assim, 30 reais. E existe ainda essa... Igual você falando, existe ainda essa dificuldade. Eu vejo em várias pessoas. Porque, assim, quando você é empreendedora, você dá o seu preço, você fica meio... E agora? Entendeu? Existe isso. Então, você fica assim, você fala... Eu ficava um pouco tímida, né, com relação aos preços. Só que aí, você começa a ver, porque, você não está fazendo nada de errado, né? Você pega, faz a precificação corretamente. Mas o tempo, você vê, umas 2 horas só para montar uma tábua e tudo. Então, né, hoje eu sou mais tranquila com relação a isso. Porque, às vezes, eu falava algum preço para a pessoa falava assim... Como nós estamos falando aqui mais para mulheres, né, empreendedoras, quando a gente fala um preço e a pessoa fala, eu vou ver, e depois eu te retorno, você fala assim, nossa, mas será que está caro? Será que está barato? Será que a pessoa não gostou? O que será que aconteceu? Fica aquele monte de ponto de interrogação. Hoje não mais, né? Hoje eu já tenho mais tranquilidade para falar, até porque eu sei do meu produto, eu sei do meu serviço também, porque não é só produto, é serviço. A qualidade, né? O tempo...
A qualidade, o tempo, toda a dedicação que eu tenho, o carinho que eu entrego, né? Então, assim, hoje eu não tenho... Mas isso foi muito difícil para mim. Assim, agora eu tô me soltando um pouco mais, né? Mas, assim, foi muito difícil, porque se a pessoa falava assim, eu vou ver e depois eu retorno para você... Aí eu falava assim, nossa, será que a pessoa achou muito caro? O que ela não gostou? Será que eu tenho que trocar alguma coisa? Bate uma, né, insegurança. Hoje não mais. Hoje, por exemplo, tem uma pessoa que fala assim, Kelly, eu gostaria de uma tábua assim, assim, assim. Aí fala, tá, fica tanto. Eu quero o grana padano, por exemplo, que é um queijo caro. Eu quero um grana padano. Mas eu não... mas pra mim tá muito, né? Eu tenho uma clientinha que ela é super do bem, assim, eu adoro ela, porque ela fala que ela tem uma lombriga e de vez em quando ela quer umas coisas, ela pede pra ela, né? E aí, outro dia, ela fez uma tábua assim, tal, ela falou assim, mas eu queria esse. Aí ela falou assim, mas eu não quero gastar tudo isso, porque é pra mim, eu gostaria de... Quanto é o seu orçamento? Né? Porque, por exemplo, uma tábua para uma pessoa eu consigo hoje fazer. Eu sempre fazia para duas. Agora eu já tenho uma tábua menor que é para uma pessoa. Então vamos fazer. Então, olha, eu quero grana padano, sei lá, Gold e Brie. Faz de conta que ela escolheu esses, mas tinha o grana padano. Aí eu falo assim, vamos baratear isso? Então você troca o grana padano, por exemplo, pelo provolone cilindro, que também é um queijo delicioso, e o parmesão cilindro, perdão. Parmesão cilindro, que também é um queijo delicioso, tudo só que um preço melhor. Então, hoje eu já tenho mais autonomia para poder falar com as clientes. Quer substituir esse por esse? Tem algumas clientes que querem colocar assim, que falam assim, eu gosto de... deixa eu ver. Copa, pastrame e parma. Então, são os 3 charcutaria que ela pediu, por exemplo. Aí eu falo assim, posso dar uma sugestão? Né? Os 3 são charcutarias, assim, fortes. Eles podem brigar entre eles mesmos no preço, no sabor. Né? Então, assim, de repente você não tem uma experiência tão agradável na harmonização de ter tudo isso. Vamos pedir alguma coisinha mais leve? É só uma sugestão. Se você fizer questão desses, beleza, faça do seu jeitinho. Mas uma sugestão. Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu gosto, por exemplo, eu adoro copa, pastrame e presunto de Parma. Mas será que os 3 juntos combinam? E com os outros queijos, será que combinam? Então eu procuro sempre dar a sugestão assim. O mesmo acontece com o vinho. Sempre pergunto, o que vai servir para beber? Né? Vou servir um vinho tinto seco. Vou servir um espumante. Vou servir cerveja. Nós vamos tomar cerveja. Então, eu sempre falo, se me permite, eu posso falar para você. Vocês vão tomar cerveja? O que combina, o que fica legal, assim, com cerveja? Isso. Você vai tomar qual é o vinho? Qual é a uva? Isso eu tenho bastante ajuda também, embora eu tenha estudado mais do meu marido também, que ele é enólogo também e tudo. Qual é a uva? Então, tudo isso eu tive que ir aprendendo nesses pouquíssimos meses que estou aí no mercado. E olha que maravilha. Né? E assim, isso que você faz, ele é um diferencial de atendimento, tá? Que é uma coisa que necessita no mercado em geral. Tanto da degustação, quanto de N serviços. Eu falo porque, assim, eu me vejo como uma consumidora. Se eu for comprar determinado tipo de produto e aquilo gostei pela visual, mas chega uma certa... Digamos que eu comprei, mas eu não me satisfez, não gostei, não deu a harmonização, não foi. Vai ficar na minha cabeça o quê? Que o produto não era legal. Então, assim, não vai ficar na minha cabeça que eu tive um atendimento, que eu tive uma pessoa que me recomendou uma harmonização diferenciada, que eu tive uma pessoa que conversou comigo, que falou sobre cada tipo de produto. Então, assim, isso é um diferencial que você tem. Se você for dar uma analisada, querendo ou não, a Vivi hoje, além de ela trabalhar com uma personalização dos seus produtos, tem um atendimento personalizado. É o que a gente busca também, para que ele tenha mesmo, o cliente tenha uma experiência legal. Por exemplo, tem um monte de gente que acha assim, eu vou colocar fruta porque é bonito. Não, a fruta tem todo um sentido de estar ali. Por que a fruta está ali, você sabe, Pri? Depende da fruta, né? Por exemplo, a uva e o morango. Por que ela está ali na tábua? Para dar uma quebrada, dar uma adocicada. Porque ela vai limpar as papilas gustativas.
Olha. Né? Então, você come um queijo, você come uma uvazinha ou um morango, um pedacinho que seja do morango, você limpa as papilas gustativas para você provar um outro queijo, né? Que é aquela coisa da degustação. Né? Então, tem tudo isso. Não é simplesmente, vamos montar uma tábua de frios. Vai ficar lindo ali. Não é isso. Então, engraçado que as pessoas têm mania de taxar os nossos serviços, né? Tipo, é engraçado. É verdade isso, eu falo a verdade. No ramo da publicidade, assim, o designer só faz logo? O designer só faz criação? Você é o fazedor de post? Gente, tem toda uma construção atrás disso. Um exemplo, o tal do fazedor de post hoje em dia, que é conhecido como mídias sociais, não é o fazedor de post. Nós temos toda uma análise de cronograma, tanto diário, semanal e mensal, do que vai ser feito. Eu tenho que fazer uma análise de concorrência, eu tenho que saber como que está a grama do vizinho, eu tenho que saber qual o tipo de público que eu vou atingir, qual é a faixa etária, como que eu vou atingir esse cliente. Então, assim, o nosso fazedor de post, na verdade, ele tem toda uma busca, entendeu? E eu vejo e valorizo muito isso, porque hoje o que a gente... Perdão. O que a gente está produzindo hoje, a gente tem que... Os nossos recursos, a gente tem que focar nos nossos insumos, por enquanto. Sim. Então, hoje eu não tenho ninguém que faça isso para mim. Somos nós com nós mesmos, né? E assim, é um aprendizado diário. Porque assim, eu tenho que ver como que faz para tirar foto de comida, porque tem todo um jeito específico de tirar foto de comida. Eu tenho que ver o que eu posso postar aqui. Então, além de tudo isso, de montar as tábuas, de ver fornecedor, de fazer a gestão de todos os processos, gestão financeira, e ainda a gente tem que fazer ainda isso. Você tem que encantar e isso é uma dificuldade para o empreendedor. Né? Quando a gente está começando, é uma dificuldade, porque se você tem alguém que fala assim, vamos fazer assim... Hoje eu não tenho condições de fazer isso ainda. É minha meta. Quero que alguém faça isso para mim. Mas hoje é eu que faço. Então, o que eu tenho lá de fotos e de textos e de tudo... Mas você tá fazendo certinho. Porque igual eu vi esses dias num cinema que eu tava vendo um filme que falou assim, é melhor a gente ter um plano do que não ter plano nenhum. Pelo menos você tem uma ação de um plano. Você tem um objetivo, você quer fazer. Por enquanto você não tem aquela equipe que faz, mas quem tá fazendo é você. Pronto. Pelo menos tá chegando o recado ao teu cliente. Tem que chegar. Tem que chegar de alguma forma, né? De um jeito, a gente elegeu o Instagram, né? Por ser uma rede que é mais usual do que até o Facebook. Que a minha filha fala que é só museu. E tá certinho. Minha filha fala, mãe, museu só que usa Facebook. Então, nós escolhemos o Instagram e aí, assim, a gente vem alimentando o Instagram, assim, e assim, por incrível que pareça, Pri, a gente já tem mais de 1.000 seguidores em pouquíssimo tempo de empresa. Às vezes você nem vê crescendo, né? Não vê. Hoje eu consigo até olhar e avaliar se aquele seguidor é interessante para mim ou não. Eu chamo de vividor. Né? Vamos ver os nossos vividores. Olha. Então, assim, a gente vai personificando mesmo a empresa. Mas, querendo ou não, Kelly, você tá certinha na seguinte forma. O Instagram, hoje em dia, ele é uma ferramenta muito boa, extremamente importante, essa rede social. Ele é uma vitrine. Então, assim, tudo que você postar de uma certa forma, as pessoas primeiro se encantam para depois elas consumirem. Então, assim, você colocar uma foto, você às vezes colocar uma combinação, ou uma dica de um queijo, um nome do queijo, por que aquele nome, da onde que ele foi fabricado, como que ele é, uma história. Você vem criando aquela historinha na cabeça do seu possível consumidor. Chega um dia ele fala assim, caramba, ela falou tão bem daquele queijo, ela falou tantas harmonizações, eu vou experimentar. Então, isso é interessante, criar essa vitrine. Então, é bem bacana. Você já deu o seu passo. Primeira coisa, empreendedora. Você já decidiu. É isso que você quer. Você foi estudar. Você criou meios para você. Aonde eu vou divulgar? Você começou a buscar um exemplo. Eu achei linda. Você tem a sua fita, você tem a sua marca. Isso a fita é nova, chegou agora. Então, eu achei lindo. Você tem tudo, você tem a etiqueta, você tem o seu cartão. E isso que você vem fazendo, querendo ou não, já é a construção da Vivi, para além de ser um possível meio empreendedor e tal, amanhã depois você pode, quem sabe, se tornar uma franquia. Quem sabe a sua forma de você trabalhar, você pode encantar outras pessoas. Então, assim, hoje como que a Vivi está em relação, assim, o que falta? Como é que está a construção da Vivi?
Ai, falta tanta coisa. Não, assim, olha, a Vivi, ela tá... eu tô bem tranquila com relação ao MEI, por exemplo, microempreendedor individual. Sim. Então, a parte de tributação tá correta, Bacana. tá ajustada, tudo em ordem, né? A gente conseguiu, até porque, como nós criamos eu criei esses box para o fim do ano, que pode ser uma ótima ideia para corporativo, as empresas não vão comprar se a gente não tiver nota fiscal para emitir. Então, tá bem regularizada, né? Mas falta muita coisa. Falta, assim, falta A parte do marketing, que seja uma pessoa que ajude, que faça, né? E tudo. Falta, assim, porque lá, o que acontece, Pri? Todos os insumos a gente foi comprando. Então, assim, a faca de queijo é só de queijo. Não vai cortar outra coisa. A tábua que corta o queijo é só a tábua que corta o queijo. Não vai cortar outra coisa. Então, assim, tem muitas coisas que ainda faltam. Por exemplo, hoje, para eventos, eu tenho que locar os utensílios. Né? Tem algumas tábuas grandes, mas tábuas que custam 800 mil reais, né? Só uma tábua. Todos os utensílios, por exemplo, de uma mesa de evento, eu tenho que locar. Entendi. Né? Então, eu quero ter como eu tenho hoje várias coisinhas que eu já né, tenho. Eu tenho a tábua, eu tenho as forminhas, eu tenho as tábuas a tábua de cortar o queijo, a faca de cortar o queijo, os utensílios que eu uso, a própria tábua que vai pro cliente, os ramekins, eu já consegui. Então, assim, mas tem muita coisa que precisa ser aprimorada ainda. E eu acho que ser empreendedor é um aprendizado constante, né? Porque você tem que estar de olho em tudo, em todas as tendências, né? Não só aqui do Brasil, mas também fora do Brasil. Sim, né? Você tem que se é de onde tem que olhar, tem que ver. Igual, tem muita gente, acho muito legal isso, porque assim, você percebe que as pessoas acabam tendo confiança em você. Muita gente acaba vendo muita coisa de tábua de frios, ou de grazing table, ou grazing food, ou qualquer box, alguma coisa, e me manda. Olha. Fala, Kelly, pô, que ideia legal, tal, que não sei o quê. Mesmo que eu já tenha visto, eu falo, nossa, puta, obrigado, que legal, adorei, vou fazer, tal. Igual, tem uns cones, eu não sei se você já viu que são os cones individuais. Eu faço aqueles cones, né? É um cone de frios, assim, individual. Só que para eu fazer esses cones, eu preciso, por exemplo, ter o suporte dos cones. Né? E para eu ter esse suporte dos cones, eu preciso ter um evento que a pessoa vá servir individual. Né? Senão, não compensa. Então, a gente tem que ir pensando em tudo isso. Não é simplesmente, achei bonito, vou fazer. Pra ficar bonito, não. Não dá, porque senão também a gente bonito, não pode... às vezes, não paga. Não pode desperdiçar. Ainda mais queijo, né, gente? Então, ainda mais queijo. Imagina um calor... Querendo ou não, queijo é um produto sensível. Não dá. Então, hoje, assim, eu tive que dar uma reorganizada na minha cozinha, né? Por conta da questão da montagem, por conta da questão do armazenamento, das tábuas, dos utensílios, né? Porque é uma série de coisas. Então, eu tive que dar uma reorganizada e hoje eu uso lá. Mas quero ter um armário próprio para Vivi. Mas tem que fazer planejado tudo. Tudo né? bonitinho. Quero ter uma geladeira só para Vivi, que hoje nós dividimos, né? E assim, muitas histórias de pessoas que começaram a montar frios e que hoje focam só em evento. Tem muita gente que começou com tábua de frios e só focou em evento. Eu não quero parar com as tábuas de frios. Entendi. Né? Você pretende abrir um leque diferente. Mas as tábuas de frios é muito gostoso mesmo fazer, sabe? É o seu carro-chefe. Você pode colocar ele como um produto carro-chefe e ter outros por trás, entendeu? Isso, o que eu faço hoje. Atendo eventos. Você fala assim, eu vou fazer uma recepção aqui. Então, Kelly, eu quero que você monte essa mesa para mim. Né? Então, nós vamos montar com antepastos, além dos queijos e faz todo aquele planejamento de quantas pessoas vão, qual tipo de material, tudo, né? Tem que fazer tudo. O que vai, que papel vai, onde vai, né? Então, assim, sim, claro, faço eventos também, mas tem muita gente que só trabalha hoje com evento. Então, começou assim,
né? Então, o que a gente faz? A gente divide a geladeira, né? Então, tem todos aquelas caixas de acrílico. Aqui é Vivi, não Separado pode aqui. mexer, né? A mesma coisa para os nutes. Sim. Não pode mexer. Ah, tem castanha. Todo mundo gosta de castanha, né? Em casa todo mundo gosta. Querendo ou não. Então eu falo assim, ó, não é para ciscar nessas castanhas Esse aqui. Esse é Vivi. Isso aqui é separar, tal daqui você pode. Então assim, tem bastante coisa ainda para fazer, né? Mas eu acho que assim, nunca pode não ter coisas para fazer. Sempre tem que ter, porque senão acaba e aí Cadê aquela vontade de continuar? né? A gente O empreendedorismo sempre tem não que ter. para. Nunca. Entendeu? Nunca. É um É desafio um desafio constante, diário, mas também é uma libertação diária, constante. É muito gostoso quando você vê, por exemplo, o seu cliente te dando um feedback, né? Poxa, olha, foi muito bacana, o pessoal adorou. Nossa, que bacana. Olha, nossa, nem eu imaginava que fosse ficar assim, né? Então é muito gostoso, assim, É uma a gente gratificação receber. que você tem, né? É, nossa, é muito gostoso receber esse feedback, esse retorno, sabe? E eu procuro mesmo saber depois, né? Porque assim, eu dou total liberdade de falar assim, ó, sua opinião é muito importante, o que eu tiver que melhorar, eu quero que você me fale, eu vou melhorar, né? É importante. Depois que você comer o box que eu trouxe pra você, Eu vou. você Você acha que também não? me dá. Você acha que não? Eu já não tô vendo a hora, porque eu sou muito viciada, eu adoro. Eu já me entreguei aqui, eu amo queijo, tá? Então, assim, é uma coisa que eu já quero. Então, Viu, uma depois coisa que eu quero falar pra você é assim, ó. O Mulheres Empreendedoras, ele não é só um podcast. Ele é um grupo, ele está para se tornar uma associação de mulheres empreendedoras dentro de Indaiatuba, tanto que eu não vejo que as mulheres são concorrentes entre elas, não, nós somos um grupo e o grupo de mulheres são muito forte quando se une, se une, igual se você ajuda. comentou com a gente, então assim, ó, tanto que o MEI, né, as Mulheres Empreendedoras de Indaiatuba, está querendo fazer parcerias com outros grupos de mulheres, com outros grupos de mulheres empreendedoras dentro de Indaiatuba. Nós já temos mais 2 grupos também que estão participando dentro do MEI. Então, o que nós vamos fazer em relação a isso? Essas parcerias, tá? Até o quê? Se amanhã ou depois eu conheço alguém que precisa, eu sei quem indicar. Então, assim, o MEI ele vai se tornar, além do podcast, ele é uma associação, ele vai se tornar uma forma da gente divulgar, da gente ajudar, da gente se ajudar e crescer em conjunto. A parte do marketing que você falou que você não tem ainda, um exemplo, a minha agência de publicidade, ela vai estar dentro do MEI. Então, a gente vai dar esse auxílio, vai dar esse primeiro passo. Então, assim, no que eu conseguir te ajudar e o MEI a gente, inicialmente, é sem valor nenhum, o que a gente quer? Que é um grupo de mulheres que cresça em Indaiatuba. Isso mesmo. Caramba, a gente precisa se unir. Muito. Então, assim, eu já fui num grupo de homens, de empresários, de negócios e tal, e a hora que eu olhei aquela mesa, eu falei, quantos homens para poucas mulheres? E as mulheres não têm aquela voz ainda ativa e forte. Então, o MEI, ele veio com esse propósito. Então, assim, igual você falou assim, eu ainda não tenho esse lado do marketing e tal, não sei o quê. Kelly, eu posso te ajudar, eu posso te dar umas dicas. Eu não te garanto que eu vou estar 24 horas ali. Claro, não. A gente precisa de Mas dicas a gente mesmo. precisa de estar alguém ali do lado. Às vezes, alguma coisa que você me fala pode me ajudar, ou alguma coisa que eu falo pra você pode ajudar. Então, essa troca de experiência. Então, assim, primeiramente, pode contar com a gente em relação a isso, tá? Muito obrigada. Eu vou te ajudar no que eu conseguir, for solicitar em relação a te ajudar a empreender, ajudar a crescer, ajudar em como melhor... Como que eu tiro uma foto assim tal, divulgar, Kelly, tá em alta o Reels, tá em alta você colocar tal música, se você fazer uma trend, se você fazer um meme, cara, tem muitas pessoas que falam assim, mas isso não é o meu tipo de público, você não sabe. Não, Entendeu? Nossa, então, assim, Reels é uma coisa que pra todo mim mundo... era fantasma. Aí foi eu lá estudar como que fazia. E procura um, e procura outro, procura o outro, até que tem umas ferramentazinhas, Sim. né? Que eu falei assim, já que eu não sei mexer muito bem com isso mesmo, vou usar essa ferramentazinha. E você sabe que deu certo? Pronto. Deu certo. Aí eu levo a mensagem do jeito que é para levar. Ótimo. Claro que não é aquela coisa profissional, né? É uma coisa... Mas você já tá fazendo. Mas, pelo menos... Então, por isso que eu te digo, o empreender é uma construção de conhecimento diária. Exatamente. Diário. E assim, eu quero te parabenizar pela ideia, né? Pela proposta.
Eu acho que é isso mesmo. Eu, inclusive, semana passada, tem um outro grupo que eu até vou falar para elas. É um grupo de mulheres também que está crescendo aqui, que está realizando eventos, um grupo bem bacana, que eu acho que dá para unir, Sim. né? E eu acho que a gente tem mesmo que se unir. Eu costumo dizer para elas, juntas somos mais fortes, vamos, né? Porque todo mundo está no mesmo barco. E é igual eu falo, não é concorrência. Não é? Não, e tem se que tirar existir isso. concorrência, por exemplo, do meu produto, né? É até saudável, né? Assim, porque assim, eu tenho os meus diferenciais. Eu tenho o meu carinho todo que eu entrego para o cliente. Eu tenho toda, né, o meu diferencial. Como eu monto, como eu deixo de montar, a minha tábua, o meu patê, que não é igual. E a concorrência, assim, de produto para produto, eu sempre falei isso nas empresas também, né, no mundo corporativo, é saudável. Porque quem que ganha? O consumidor. E outra, né? Se não tiver uma certa concorrência, vai ter o comodismo. Exatamente. Você fica então, estagnado no mesmo, nunca vai querer inovar, nunca vai querer buscar o melhor. Então, assim, tem que ter um... Não digo concorrência, aquela concorrência desleal não. Desleal não, mas uma tem que ter um pouco... saudável. Exatamente. Tem que ter. Olha, eu comecei só com a tábua de frios, pra você ter uma ideia. Hoje eu tô super focada, assim, claro que as tábuas de frios são a menina dos meus olhos, são o que eu quero manter sempre. Mas, assim, eu amo o Natal. Então, eu já estou pensando, nós em casa amamos o Natal, já estou pensando nos fingers food do Natal. Então, eu já criei o bolinho de gorgonzola. Quem não gosta de gorgonzola, como é o seu caso, eu fiz um bolinho, é um bombom. Eu fiz um bombom de queijos. Olha que legal. Que não vai o gorgonzola, mas que vão outros queijos. E aí, o que fica legal aqui? Vamos pôr um palitinho aqui. Aí, um palitinho também comestível. Né? Então, eu já estou pensando, que outro que eu posso colocar no Natal que fica legal? Que outro finger food? Que é um valor agregado às minhas tábuas. Sim. Montei uma árvore de Natal de frutas. Você viu? Eu vi no seu Instagram, né? Coloquei lá uma árvore de Natal de frutas e flores. Que é o quê? Um valor agregado para o meu serviço. Né? E as pessoas têm que entender que todos os produtos que ela coloca, que a Kelly coloca, é tudo higienizado, bonitinho, porque vocês vão ver lá no Instagram que tem a florzinha do lado, que tem a parte comestível e é tudo ok, tá? Tudo bonitinho. Eu achei maravilhoso o que você tinha montado. Então, eu sou muito criteriosa com isso, né? Então, assim, tudo é higienizado, as flores, as frutas todas. E tem muita gente que fala assim, isso foi uma coisa que eu estudei muito, 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 que eu acho que é a dúvida de muita gente. Tem muita gente que fala assim, cadê a luva na hora de montar? Mão de cozinheira não existe mais limpa. E assim, gente, luva para montar tábua de frios não existe. A minha professora até fala isso, dos cursos que ela deu. Porque, assim, se você coloca a luva, o que tem que estar o quê? Unha sempre curta, porque a gente está lavando a mão a todo momento. Sem nenhum tipo de anel, nada. É toda paramentada. Sim. Eu coloco a touquinha, eu coloco o avental e tudo. Máscara. Mas luva não. Por quê? Porque ocorre a contaminação cruzada. Porque eu tô com uma luva, eu mexo no queijo. E depois eu tô com a mesma luva e eu vou mexer com o salame. Porque eu vou ficar trocando de luva a cada frio que eu pegar. Então, a melhor maneira de se montar uma tábua de frios, ou se for alimentação, né? Mão de cozinheira é mão impecavelmente limpa. Porque a todo momento a gente está embaixo da pia, da água, lavando com detergente. Tanto que, olha, a gente olha as nossas mãos assim, elas ressecam. Às vezes estão ressecadas, descascadas. Às vezes todo dia elas ressecam. E você falou uma coisa que é interessante, que é verdade, tá? Eu já fiz o curso de boas alimentações e práticas, porque a minha família vem de uma vivência de alimentação. Toda a minha família vem de uma família, assim, que trabalhou muito com crepe, com churros. Então, assim, não se pode utilizar luva de forma alguma quando você mexe com coisas quentes. A parte quando você vai
Claro, tocar em dinheiro é diferente da parte quando você vai servir, então isso aí sim, é totalmente separado. Agora, a parte de manuseio de produtos frescos já foi falado que não pode trabalhar não com pode, nenhum tipo porque de luva. tem a A contaminação contaminação ela é constante. Então, assim, é igual a Kelly falou, é uma unha parada, é um álcool em gel, uma lavada na mão, e você pode fazer o manuseio sim. Então, assim, o que você tem que observar é o armazenamento, na hora de você entregar o produto. Então, isso tudo que você está falando é extremamente importante. Ainda bem que você tocou nesse assunto. A gente tem... Não, a gente estuda. Eu sou chata com isso, né? Eu estudei. Além de eu já ser uma cozinheira, né? De família, assim, Sim. de casa, tudo. Então, assim, eu fui estudar porque eu tô levando para o meu cliente. Então, assim, eu não quero que o meu cliente... Segurança. Eu quero que ele esteja seguro. Essa flor, por exemplo... Ela foi higienizada. Embaixo dela, mesmo que ela esteja dentro do cacho de uva, ela está com plástico filme aqui. Então. Ela não vai ter o contato com o alimento, mesmo estando higienizada. As frutas todas higienizadas com produto, não só lavar, né? Com os produtos, fica lá imersa, tudo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Mas é que tem muita gente que, por exemplo, a hora que a gente está fazendo os vídeos, eu já vi isso muito acontecer. E aí massacra uma pessoa porque ela não tá... Mas cadê a luva na hora de pegar o queijo? São pessoas que vê, mas Não sem pode, saber, né? Não pode. Kelly, eu queria que você deixasse um pouquinho para as pessoas como que te encontra, o teu contato, como que eu posso agendar um telefonema, você tem celular, você tem WhatsApp? Tem, vamos lá. Então, tem o nosso Instagram, né, que é o _V Gourmet, né, vou deixar aqui, inclusive, o cartãozinho aqui com a Pri. Tem também o nosso WhatsApp comercial, 19 99809 1828. Tem no cartãozinho também. A gente está à disposição. Sempre eu peço aquilo que eu volto a falar assim. Sempre peço 24 horas de antecedência de algum pedido para que a gente possa se organizar com os nossos fornecedores. Tem muita gente que pede também um vinho junto ou uma bebida junto. Eu tenho também o nosso fornecedor de vinho. A pessoa pode ou trazer para mim o vinho, ou a cerveja, ou a cachaça, que está super... Fiz uma harmonização muito legal com cachaça também. Olha que legal. Muito legal. Então, a pessoa pode me trazer a bebida, ou eu posso pedir para os meus fornecedores, e aí a gente repassa o valor aí da bebida junto quando é um presente, tá? Mas eu deixo livre também para a pessoa me trazer o vinho de preferência. Bacana, Vi. Para quem quiser Vi Gourmet, tá? E é feito com carinho. Aqui, do seu jeitinho. Eu recebi o meu aqui, vou comer, vou degustar. Está perfeitamente, está lindo. Vocês não estão conseguindo ver aí, mas tá perfeito. O laço, adorei tudo, Vi. Vi, eu queria muito agradecer a sua presença. Eu agradeço o convite. Que tenha sempre um grande crescimento na tua empresa, um sucesso. Que esta forma de carinho que você transmite para os seus clientes, que seja uma forma de carinho que eu, em forma de uma possível futura cliente, gostaria de estar te agradecendo por isto, por esse seu personalizado, por esse carinho que você coloca aqui, tá? Então, assim, empreender não é fácil. Não é. Não é fácil, igual você falou, é uma luta constante. Só que, assim, é um crescimento que nós, amanhã ou depois, querendo, fazendo acontecer, só vai deslanchar. É aquela máxima, né? É desafiador, mas é libertador, né, Pri? Quanto tempo livre você não tem agora do que você trabalhava? Tenho mais tempo livre, tenho uma filha de 17 anos, adolescente. Tem mais tempo com a família? Muito. Tenho oportunidade de estar com ela nessa fase de adolescência. Só que nós invertemos aí, né? Então, assim, aos finais de semana eu não posso me comprometer com muita coisa. Porque normalmente é quando as pessoas recebem em casa e tudo, né? Então eu vou meio que na contramão deles. Mas, assim, a gente consegue organizar a agenda e fazer tudo, programa legal, em família, mais tranquilo. Sou mais feliz. Olha, muito obrigada, Vi. Eu vejo nos seus olhos o carinho e a forma como você fala de você estar trabalhando, de você estar empreendendo. Eu gostaria muito que as pessoas pudessem entrar no Instagram da Vivi, tá? Entrem no Instagram, nós vamos deixar na descrição para vocês.
dá um like, curte, comenta. Sempre aquele fortalecimento no empreendedor inicial, ele é essencial para todos nós, tá? Eu estou encerrando aqui hoje o Mulheres Empreendedoras de Indaiatuba com a Kelly, Davi e Vi das tábuas de gourmets, tanto frio, como agora também nós teremos final de ano os combos, e já vão fazendo as suas agendas para o Natal. É isso aí. Um beijo, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Vi, obrigada. Eu que